é, muito apegado assim ao conhecimento. Gosto muito de estudar. Muitas pessoas já falaram para mim que você vai ficar louco de tanto estudar. Eu falei, não fica nada. O crente não fica doido, não fica louco. O crente fica sábio. Porque o conhecimento da palavra de Deus, ele traz sabedoria. Até hoje tem pessoas assim, né? Teve um irmão que falou para mim, falou, vou queimar todos os meus livros. Falou, menos a Bíblia, ele falou, né? Falei, menos mal. Aí ele falou assim, vou queimar tudo. Falei, não queima não, dá para mim. Eu conheço as literaturas dele, é tudo boa. Falei, tá para cá. Ele não gostou muito do meu jeito de falar. Falei, você quer queimar? Para que fazer esse desperdício, né? Tem muita literatura que ele tem que eu não tenho. E no momento eu não posso comprar. Aí eu falei para ele, dá para mim, que eu quero tudo. Faça isso não jogue fora, nem queime. Não jogue na lata do lixo não. Porque o conhecimento, o que você aprende, ninguém tira de você. O que você adquire, bens materiais, um carro, uma casa, né? Qualquer coisa que você adquirir, tudo isso aí pode ser tirado de você pode perder, né? Se der uma crise financeira, se você tiver uma boa quantia de dinheiro do banco, der uma crise financeira, você perde. Se você fizer uma aplicação na bolsa de valores, se der uma crise lá também, você perde também. Agora o que está aqui dentro, ninguém rouba, ninguém tira. Então o conhecimento é coisa que deve se buscar. E Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E nós agora vamos aqui entrar diretamente no assunto do primeiro fruto do Espírito. Primeiro aspecto, né, do fruto do Espírito, que é o amor. Uns chamam de dom supremo, né? Uns chamam de dom supremo. O fruto do Espírito. Aqui diz assim, visto que o Espírito Santo declara, como ele o faz em 1 Coríntios 13, no capítulo 13, e esse amor é supremo entre todos os dons. É razoável que deva aparecer primeiro na lista do fruto múltiplo do Espírito. É um fruto múltiplo, de 7 partes, 7 aspectos, 7 qualidades. O amor é o aspecto preeminente da experiência humana, tanto sob as dispensações de Moisés e do reino, quanto ela o é no cristão. Às vezes eu estou falando as coisas aqui, os irmãos ficam pensando, né? O que significa isso que o pastor está falando? Eu vou repetir. O amor é o aspecto preeminente da experiência humana, tanto sob as dispensações de Moisés e do reino, quanto ela o é no cristão, né? Essa experiência, né? Na dispensação, o amor é o aspecto preeminente da experiência humana, tanto sob as dispensações de Moisés e do reino, quanto ela o é no cristão. Eu vou parar um pouquinho aqui só, já são 8h30, mas eu já conversei com muitos pastores, e eu pergunto para eles, você é dispensacionalista? Eles falam que sim, mas na verdade, muitos de nós, na verdade nós da denominação Assembleia de Deus, nós somos dispensacionalistas. O que é isso, pastor Judá? O que é ser um dispensacionalista? Dispensacionalista é aquele que vê a Bíblia, que vê a história, né, sobre dentro de eras, né, dividida em épocas, em períodos, em eras. Então é dispensacionalista. Ele não vê todos os santos do Antigo Testamento, do Novo, os mártires da grande tribulação, e tudo misturado como se fosse uma panela só. Não. Ele não vê assim, não vê assim. Mas mesmo nós, dizendo ser dispensacionalista, fazemos essa mistura toda. E a Bíblia não mostra, a Bíblia não apresenta. A Bíblia não apresenta que os santos do Antigo Testamento e a igreja é tudo uma coisa só. A Bíblia não mostra assim. A Bíblia mostra que os santos do Antigo Testamento são um grupo de redimidos, os santos do Novo Testamento é outro grupo, os mártires da grande tribulação é outro grupo. E a nação de Israel, a nação de Israel que eu falo, os que estão vivendo em seu corpo natural, físico. A descendência física de Abraão é outro grupo. Quando Deus chamou Abraão estava dentro da sua tenda. Deus chamou ele para Abraão, sai para fora da tenda. Quando Deus mandou ele sair,
Você não podia sair da tenda, não era de outro lugar. Sai. E Abraão saiu. E provavelmente já tinha estrelas. Já era noite. Se não fosse noite, mas estava escurecendo. Deus falou para Abraão: Abraão, olha para os céus. Abraão olhou e Deus falou assim: conte as estrelas, se você puder. Aí Deus falou assim: Abraão, assim será a tua descendência. Só que tem duas descendências aí. Porque também Deus falou para Abraão que a sua descendência seria como o pó da terra. Então, em Abraão, e através do seu descendente, que não é Isaac nem Jacó diretamente, porque está falando o teu descendente, a ti e ao teu descendente darei esta terra, que é a Palestina, Deus estava falando para Abraão. Então, existem planos, existem promessas e pactos. Pode ver, Paulo trata disso no capítulo 9 de Romanos. Mas eu não quero entrar nisso aqui porque eu não vou para a escatologia. Mas só para os irmãos entenderem um pouquinho sobre dispensações, porque eu entrei aqui em dispensação. Mas depois, quem sabe aqui a gente pode trazer aqui um seminário para os irmãos, né? Não sei, vai depender do número de pessoas. Eu não vou dar seminário para 2, 3 pessoas, né? Eu vou, dar seminário para muita gente, né? Para um número suficiente. E duas descendências. Quando Deus falou que a tua descendência será como o pó da terra, Deus estava falando da descendência física de Abraão. Dos judeus, os israelitas, aqueles que descendem segundo a carne, físico. Quando Deus falou assim que a tua descendência também será como as estrelas do céu, está falando da descendência espiritual em Cristo. E nós estamos inseridos nessa descendência, e não na descendência física. Nós vemos muitos irmãos falar aqui que nós somos filhos de Abraão. Nós temos que entender isso. Nós não somos filhos de Abraão, assim como os judeus são. Temos o mesmo DNA de Abraão. Não. Nós somos filhos de Abraão dentro de um aspecto, né? Com uma característica que se refere a Abraão como nosso pai na fé. Mas nós somos gerados e fomos regenerados pelo Espírito Santo. Nós somos de Deus, filhos de Deus, o Pai Celestial, tá? Abraão não é nosso pai. Foi Abraão que nos gerou. Então temos que... Porque quando eu falo as coisas, eu tenho que explicar. Quando o irmão fala assim que nós somos filhos de Abraão, ele tem que esclarecer em que sentido nós somos filhos de Abraão, né? Paulo diz, né? Segundo a fé, nós somos filhos de Abraão, porque ele é o nosso pai na fé. Ele é um padrão de fé, nesse sentido, um padrão de fé para nós, né? Mas Jesus é o capitão e o consumador da nossa fé. É bem diferente. Aí nós vemos aqui que quando fala também a dispensação do reino, está se referindo ao reino futuro, ao milênio, ao reino davídico, messiânico, e é um reino terrestre, né? Material terrestre, só que com uma glória que vai exceder a todas as glórias dos reinos que antecederam a ele, desde o começo da história da humanidade. Esse reino, Jesus, primeiramente, João Batista começou anunciando. João Batista foi o primeiro a fazer a oferta desse reino. João Batista, que foi o precursor de Cristo, ele começou assim: arrependei-vos, a mensagem dele, e crede, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não falou crede no Evangelho, ele falou isso para Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, ele estava anunciando o reino como estando próximo. Quando João Batista estava preso, e quando João Batista foi decapitado, Jesus só iniciou o seu ministério quando João Batista foi morto. Quando Jesus recebeu a notícia de que João Batista estava morto, chegaram os mensageiros e falaram assim: mestre, chegaram para Jesus, João Batista está morto. Aí Jesus saiu e começou a pregar o Evangelho. Jesus só começou a pregar o Evangelho quando João Batista foi morto. Aí Jesus começou a anunciar, ou eu estou enganado aqui? João Batista quando estava preso, né? Deixa eu ver aqui, senão eu vou fazer confusão com os irmãos, né? Deixa eu ver aqui. Mateus, né? Capítulo... Estava morto, ou quando João estava preso. Espera aí. Capítulo 4. Não, capítulo 4. João Batista não estava...
Deixa eu ver aqui. Estava preso, né? Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Jesus estava na Judéia. João Batista não estava morto ainda. João Batista estava preso quando Jesus iniciou o seu ministério. Estou trocando aqui a parte de prisão por morte. Mas João Batista estava preso. Aí Jesus voltou, Jesus estava na Judéia, voltou para a Galiléia e começou a pregar. Olha lá. No versículo 17 diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque é chegado o reino dos céus. E João fala próximo. João, porque está próximo. João diz aqui, ó. Quer ver, ó? João Batista, deixa eu ver aqui, ó. Capítulo 3, ó. E no comecinho aqui, ó. João diz, e dizendo, ó. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, no deserto da Judéia, e Jesus também estava na Judéia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado. Então estava pregando o reino como estando próximo. É chegado. Como estando próximo. Só que o que João Batista fala aqui, Jesus fala a mesma coisa. É a mesma mensagem. É o reino dos céus, que não é o céu, mas sim a manifestação, mas sim o cumprimento de todas as promessas, dos pactos, das alianças abraâmica, palestínica ou palestina, davídica, e as promessas da nova aliança relacionada à nação de Israel. O cumprimento de tudo isso estava chegando, estava se cumprindo o reino prometido, o reino de Davi, que seria restaurado pelo Messias, e que Jesus ia sentar-se no trono de Davi e reinar como descendente de Davi. Essa é uma dispensação. Anunciou como próxima. Só que depois Jesus foi rejeitado. Após a rejeição da oferta do reino e também a rejeição do reino, eles rejeitaram tanto o rei, que era o Messias, Jesus, e rejeitaram a oferta do reino. Os judeus rejeitaram. Aí Jesus chega no capítulo 13, já mostra que a oferta já foi adiada. Já apresenta aí. Ele se desliga. Talvez vocês vão ver no capítulo 12, ao desligamento, a desvinculação. Jesus se desliga dos judeus fisicamente. Os laços e os relacionamentos naturais e também pelo nascimento físico do judeu, Jesus se desligou. Aí Jesus introduziu uma nova mensagem, um novo ensino, um novo meio de relacionamento com Deus, por meio da fé. Não era mais por meio do relacionamento físico, do nascimento físico. Todo judeu se relacionava antes, na dispensação passada, era por meio do relacionamento físico, do nascimento físico, dos laços, porque eles eram descendentes de Abraão. Mas depois que eles rejeitaram Jesus, Jesus rompeu esses laços. E agora é somente por meio da fé. Aí chega no capítulo 13, Jesus, por meio de 7 parábolas, Jesus, ele trata de uma nova dispensação, de uma nova era, de um novo período que não estava revelado, não estava predito nas profecias do Antigo Testamento. Aí Jesus começa a falar ali do período desde a sua ausência. Tudo que ele fala naquelas parábolas ali, ele fala desde a sua ausência até o seu retorno. Ele falou tudo naquelas parábolas ali, ele falou que ia acontecer, ia se cumprir naquelas 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus. Tudo aquilo ali ia acontecer e se cumprir durante a sua ausência, quando o rei estivesse ausente. E o término daquelas profecias, por meio daquelas parábolas, do cumprimento daquelas parábolas, ia se dar no seu retorno, trazendo julgamento para a nação de Israel, trazendo julgamento para as nações e estabelecendo o seu reino de 1000 anos. Então, e quando é que Jesus trata dessa dispensação que nós estamos presentes, vivendo agora? Ele começa em João, nos capítulos 13, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus trata, ele antecipa essa presente dispensação que nós vivemos. É chamada a era do Espírito Santo. É chamada também a dispensação da graça de Deus, que Paulo fala lá em Efésios. Então, não misturemos as coisas. Porque a era mosaica é uma, a presente era da graça divina é outra, e a dispensação do reino é outra coisa. E cada uma é única, em caráter, em natureza, em tudo. Olha aqui. Diz assim, lá falando sobre com relação ao período mosaico,
que a era, né, que está falado da lei de Moisés, a dispensação mosaica, está declarado que o amor é o cumprimento da lei. Romanos capítulo 13, abra sua Bíblia, versículo de número 10. Quem for ler, pega um microfone aí para ler, porque senão não sai a voz ali no áudio ali, né? Dá um microfone para o irmão que achou aí, o irmão que está mais próximo aqui, é mais fácil. Romanos capítulo 13, versículo de número 10, pode ler. Falando sobre a lei, né? Falando aqui sobre a lei, o amor é o cumprimento da lei. Leia. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que cumprimento da lei é o amor. Tá vendo aí? E você vai ver isso, né? Quando nós vemos isso aí, quando e lá em Marcos, deixa eu ver aqui. Lá em Marcos, será que eu vou achar? Vai falar sobre, deixa eu ver aqui. Eu tenho no finalzinho aqui já. Fala sobre o grande mandamento, né? O grande mandamento. Aleluia. Estou bem no finalzinho aqui já. Estou bem no final. Já, tá vendo? Quem achou? Marcos. Eu não achei não. Vai falar sobre o grande mandamento. Eu não vou ficar procurando não. Lá fala também, né? Fala assim que um dos escribas, um dos mestres da lei, pergunta para Jesus assim: mestre, qual é o grande mandamento? Perguntou para Jesus qual era o grande mandamento. E Jesus falou assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Marcos 12:30. Leia aí, pode ler. 12:30, é isso mesmo. É que eu não marquei não cheguei a marcar não. 12:30, leia. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Você achou em Marcos, foi? Marcos 12:30, né? É porque fala assim, o primeiro, né? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ele perguntou para Jesus, né? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o primeiro de todos. Ia falar: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, né? Aí você falou aí. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos são mandamentos da lei. Tá? São mandamentos da lei. Vão guardando aí que depois. E qual é o mandamento da graça? Já chego lá. Esses mandamentos são mandamentos da lei. O grande mandamento, né? Então, mas aqui em Mateus, o que Jesus fala em Mateus? Isso. Só que são mandamentos da lei mosaica. Estão dentro da era mosaica, pertencente à dispensação mosaica. Do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, Jesus traz ali as leis do reino vindouro, que Jesus anunciou ali como próximo. Como Jesus foi rejeitado, como o Messias rei de Israel, como o rei dos judeus, e a oferta do reino também foi rejeitada, eles não fizeram. Jesus fala muito em parábolas, você não vê que Jesus, em parábolas aqui em Mateus, ele fala muito sobre isso aí. Que eles fizeram pouco caso da oferta, Jesus convidando eles para participar do reino, e eles, como súditos, eles não fizeram. Um falou assim: não, eu comprei não sei quantas juntas de boi e vou experimentar. O outro falou: não, fizeram pouco caso. Essa parábola ali não era simplesmente rejeitando um convite assim, fazendo pouco caso. Desdém, menosprezaram, não deram valor nenhum, é nesse sentido. Não é simplesmente como você convida uma pessoa para ir no aniversário de um filho seu, de um casamento de um filho seu, ou de uma festa que ele está dando aí, e a pessoa fala assim: eu não posso ir. Não foi assim. Eles não foi simplesmente: eu não posso ir, não fui. Eles fizeram pouco caso, menosprezaram a oferta.
E Jesus fala, pode ler nas parábolas lá em Mateus, mais pra frente, bem pra frente lá, quando fala da parábola lá, da grande ceia. Essa grande ceia aí, não é para a igreja aquilo ali, aquelas coisas ali. Jesus não trata muito com a igreja em Mateus, não. Mateus trata muito com os judeus. Não está tratando muito com a igreja. Então, no capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus está tratando ali, ele traz ali, ele entrega as leis do reino. Que reino? O reino que estava próximo. Se eles aceitassem a oferta, o reino seria instalado. Só que tanto a rejeição do rei como a rejeição da oferta estavam previstos no Antigo Testamento. Isso estava previsto. Só que a rejeição foi voluntária. Eles não foram forçados a rejeitar. Eles rejeitaram voluntariamente. E premeditadamente, conscientemente a oferta. Usaram o seu livre-arbítrio para fazer isso, mas já estava previsto. O Antigo Testamento falava já no Antigo Testamento falava as profecias que eles iam rejeitar o Messias. E porque o profeta Isaías viu o Messias na cruz. Só que eles não rejeitaram o Messias Salvador. Eles não rejeitaram Jesus como um Salvador, mas como um rei. Porque eles não falaram assim, nós não queremos, eles não disseram assim, nós não queremos nós não queremos um Salvador para a nossa salvação. Não falaram assim, falaram assim, nós não queremos, pode ter lá, que este homem reine sobre nós. Que reino não é um Salvador, é um rei. Então é muito importante isso, é muito a gente parar para observar essas coisas. Porque os judeus não rejeitaram Jesus como Redentor, como Salvador. Aí como eles rejeitaram Jesus como rei, Jesus se volta para todos os gentios, agora não como rei, mas como Salvador. Porque o apóstolo João diz lá nas suas cartas que Jesus é o Salvador do mundo, o Salvador de toda a humanidade. Jesus não se apresenta ao mundo como rei, mas como Salvador. Aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade. A todo aquele que nele crê. Né? Então vocês veem aí que os capítulos 5, do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, Jesus não trata com a igreja aqui. Ele está tratando aqui as leis do reino. E um irmão perguntou para mim, um pastor, muito, né? Pastor perguntou para mim. Ele falou para mim assim, falou, olha, eu perguntei para vários pastores, para vários teólogos, e nenhum deles me deram uma resposta satisfatória. Falei, qual é a pergunta? Falei para ele. Eu falei igual o Cabrito Teves lá pergunta. Ele fez uma pergunta para mim. Aí ele falou assim, no capítulo 5 de Mateus, versículo 19, está escrito assim, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Não é o menor nos céus, no reino dos céus, que é o reino terrestre, messiânico, davídico, milenar, é aqui. Porque isso aqui não é dado para... Jesus não está... Porque existem duas aplicações. Está escrito assim que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Só que nem toda a escritura deve ser aplicada primariamente, nem toda a escritura deve ter sua aplicação primária à igreja, e nem toda a escritura deve ter sua aplicação primária ao judeu, e nem toda a escritura deve ter sua aplicação primária ao gentio. Porque Deus não tem só um plano para nós, para os judeus, Deus tem um plano para o gentio também. Agora, Deus está tratando com a igreja. Deus não está tratando com o judeu separadamente e nem com o gentio como indivíduo. Deus está tratando com a igreja. Dentre todas as nações, agora nessa presente dispensação não há distinção entre judeu nem gentio. Agora. Mas antes dessa dispensação era assim, havia distinção. Havia distinção entre judeu e gentio. E depois que a igreja for arrebatada, voltará a distinção entre judeu e gentio. É só agora. Porque pode ver, o Paulo fala muito agora. Quando Paulo fala agora, Paulo está falando agora nessa presente dispensação. Agora, esse agora aí não é um agora no sentido do presente momento, assim, no sentido do dia de agora, do dia de hoje. Paulo está falando agora dentro da dispensação presente. Quando que começou essa dispensação? Essa dispensação começou no Pentecostes e até onde ela vai? Até o arrebatamento. E depois, Deus vai retomar o seu plano com os judeus, que esse plano é chamado de épocas e estações. Quando Jesus chegou para os seus discípulos, os discípulos ficaram preocupados. Perguntaram para Jesus, Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? O reino a Israel.
Esse reino é o reino que eles estão esperando mesmo. O reino lá que está lá nas profecias do Antigo Testamento lá. Do Antigo Testamento. Será nesse tempo que tu irás restaurar o reino de Israel? Ele sabia que Jesus era o Messias, que Jesus era o descendente de Davi, e que era Jesus que iria restaurar o reino de Davi, e sentar-se em seu trono e reinar sobre Jerusalém e sobre todas as nações. É chamado de... Aí Jesus falou assim, não vos compete saber os tempos ou as épocas. É chamado de tempos e épocas esse plano de Deus para a nação de Israel. Tempos e épocas. Ou tempos e estações. Também, dependendo da versão. Agora o plano de Deus para os gentios é chamado de tempos dos gentios. Quando que começou o tempo dos gentios? Começou quando Jerusalém foi invadido pelo exército de Nabucodonosor, né, e Judá, e daí, a partir daquele momento, eles ficaram sem rei e sem nação. Né? E quando que termina? Vai terminar quando Jesus retornar. Jesus vai cumprir o plano dele para com a nação de Israel, as promessas de Israel, Jesus vai cumprir. E Jesus vai também destruir todos os reinos desse mundo, todas as instituições e sistemas governamentais. Ele vai destronar. A pedra de Daniel lá, que veio rolando lá e bateu na estátua lá, representa os impérios, os grandes impérios. Né? E bateu embaixo, ó. Por que não bateu na cabeça, que representa Nabucodonosor? Porque já passou, ficou para trás. A pedra vai bater embaixo, que é o reino do anticristo, embaixo. A mistura de ferro com barro, né? Que é a mistura de um governo, ao mesmo tempo, é um autocrata e também é uma democracia. Então, ao mesmo tempo que é um reino, né, regido por um autocrata soberano, é também regido por 10 nações que estarão sob o seu domínio e seu controle, né, que é uma democracia também, que são reinos independentes, os 10 reinos, e tendo um cabeça que é o anticristo, um autocrata, um soberano. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas, na hora de interpretar as profecias, as promessas, a aplicação também, muito cuidado sim. Eu posso aplicar tudo que está aqui em Mateus, capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7, posso. De que maneira? Não primariamente, no sentido primário, aplicação direta. Porque Jesus não está trazendo isso aqui para nós diretamente. Imagine. Agora imagine, veja só. Se eu fosse aplicar isso aqui, olha, só um versículo, só um exemplo que eu vou ler para os irmãos aqui, olha, veja só. Ó, capítulo 6 de Mateus, versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, ó. Isso aqui não é para nós, essa promessa. É para o judeu. Jesus está tratando ali com os seus discípulos na qualidade de judeu. Como representante, eles estavam ali, eles pertenciam ainda à era mosaica. Estavam debaixo da lei. Jesus também estava debaixo da lei. A Bíblia diz que ele nasceu sob a lei. E cumpriu a lei. E morreu sob a lei, mas quando ele ressuscitou, ele trouxe uma nova dispensação. Essa dispensação que nós vivemos, ela teve início com a morte de Cristo. E daí, pode ler lá, capítulo 7 de Romanos, vai ler lá, você vai entender isso aí. Enquanto fala lá que Jesus usa ele faz como uma analogia. Enquanto o marido está vivo, então a mulher, ela não pode casar-se com outro. Porque eles estão ligados, né, por causa da lei. Mas depois que o marido morre, aí a lei não tem mais poder sobre a mulher, ela pode casar-se com outro. Lê aquilo ali e depois você vai... É porque não dá pra gente explicar tudo aquilo ali, mas Paulo está falando isso aí da lei. Quando Jesus morreu, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu toda a lei. Na sua vida e na sua morte. E a lei não está mais em vigor agora. Então é cheio de crente querendo guardar o sábado e quer fazer... Então tem que fazer tudo. Tem que guardar o sábado, tem que se circuncidar, tem que guardar, tem que cumprir tudo. E se não cumprir tudo, ele quebra. Né? É um conjunto. Se tropeçar, o Tiago fala, se tropeçar, nenhum problema. Já pronto, perdeu tudo, né? Olha lá, olha o que diz aqui, ó. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Até os jogadores de futebol, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e fica só com uma reza, uma coisa assim, corriqueira. Eles nem sabem o que é isso. Eles nem sabem o que significa isso aqui, né? E eles nem sabem que não se aplica a eles diretamente também. Isso aqui é para o judeu. Perdoa-nos as nossas dívidas, ó, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso aqui é mérito. Obras, e as obras estão ligadas, as obras estão relacionadas à lei. É as leis do reino aqui. Não é a lei de Moisés. É a lei do reino. Jesus está ampliando, reformulando.
reinterpretando a lei de Moisés, e ele amplia e estica para o reino, estica essas leis para o reino, e ele fala: perdoa-nos as nossas dívidas. Jesus falando que os judeus deveriam orar assim como nós perdoamos os nossos devedores. Peraí, ora, imagine, Deus, veja como muda aqui, ó. Então quer dizer que Deus vai me perdoar se eu perdoar. Mas Paulo ensina bem diferente nas suas cartas. Paulo diz assim: perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Nós não seremos, nós já fomos perdoados em Cristo. E isso é dispensação da graça. Agora isso aqui é a dispensação do reino. Imagine, Deus quer dizer que eu preciso perdoar primeiro para ser perdoado. Isso aqui não é para o cristão, não pertence à regra de vida do cristão. Isso aqui é a regra de vida do judeu, de todo judeu que vai entrar no reino, e de todo gentio também que for convidado. Lá em Mateus capítulo 25 fala, Jesus convidando os gentios: vinde bendito de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é o convite para os gentios, não é para nós também, porque ali é o julgamento das nações. Eita Deus tremendo. Olha lá. E o avanço na responsabilidade a respeito do amor que o reino vindouro antecipa está afirmado em Mateus capítulo 5. Veja lá, versículos 43, 44 e 46. Capítulo 5, versículos 44, 45, 43, 44 e 46. Veja. Vai falar sobre, aqui vai falar sobre o amor que o reino vindouro antecipa, está afirmado em Mateus capítulo 5, versículos 43, 44 e 46. Que achou? Leia. Pode ler. Quem está com o microfone, leia. Mais fácil. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Está vendo aí? Veja, Jesus falou assim: ouvistes que foi dito por Moisés, aos antigos. Isso aqui é lei de Moisés: amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Então isso aqui é a lei de Moisés, diz isso. A lei de Moisés. Aí Jesus falou assim: eu, autoridade pessoal, autoridade própria. Ele não está falando assim o Pai, nem o Espírito Santo. Ele fala eu, autoridade própria. Ele fala: eu, porém, vos digo, com a mesma autoridade das Escrituras do Antigo Testamento. Jesus falou assim: eu também digo, eu vos digo com autoridade própria. Aí diz assim: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Está vendo aí? Aí ele diz assim: pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem o publicano também o mesmo? Contudo, esse padrão de amor que Cristo ordena para os crentes de sua era é sobrenatural e totalmente divino em caráter. Veja aqui, vocês estão vendo aqui que o amor da lei de Moisés, o amor do reino, e agora, e o amor nosso aqui, qual que é? Nenhum desses dois aqui. Qual que é então? Está lá em João capítulo 13. Abra sua Bíblia, João capítulo 13, versículos 34 e 35. E leia, abra e leia a Bíblia. Que é supremo esse amor aqui que Jesus introduz aqui. É sobre-humano. Os dois anteriores, eles são meritórios. Estão relacionados a obras e a justiça humana. Agora esse aqui não. Esse aqui não. Leia. Capítulo 13 de João, versículos 34 e 35. Leia. Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se vós amardes uns aos outros. Olha aí. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes
agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Quando ele é chamado a exercer uma característica divina, e quando é providenciado um poder suficiente para essa tarefa, pela qual ela pode ser realizada, não é pedir demais ou esperar que o crente manifeste essa característica. Tendo indicado a compaixão divina pelos perdidos, que levou ao sacrifício da cruz, e após indicar também a falta de amor, que não faz sacrifício algum pelos outros, o apóstolo João faz a pergunta: como permanece nele o amor de Deus? Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 17. Semelhantemente, o mesmo apóstolo, após ter afirmado que o sistema do mundo não deveria ser amado, ele declara: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não, mas voltando aqui no comecinho aqui, ó. Um novo mandamento vos dou. Então não é o amor da lei, que é amar o próximo e odiar o inimigo, esse é o amor da lei. E nem é o amor do reino, que é amar os inimigos, né? E orar pelos que vos perseguem. Esse é o amor do reino. Agora esse aqui é diferente, totalmente distinto e único. Um novo mandamento vos dou. Então não é, se é novo, está totalmente desvinculado dos 2 anteriores. Porque os 2 anteriores são legais. O amor ligado à lei, relacionado à lei. Obras, mérito humano. Então tem que fazer. Faça e viva. Perdoe para ser perdoado. É o que diz a lei do reino. Agora a lei, a lei do amor de Cristo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí Jesus fala: assim como. Ou seja, do mesmo modo como eu vos amei. Olha aí, veja como é superior. Assim como Jesus me ama, eu devo amar o irmão José Guerra. Assim como Jesus ama o irmão José Guerra, do mesmo modo, olha a exigência aqui. Olha a grandeza desse amor. Veja a infinidade desse amor. Assim como, do mesmo modo como Jesus ama o irmão José Guerra deve me amar. O mesmo nível, o mesmo grau, a mesma qualidade de amor, o mesmo padrão de amor. Então excede o amor da lei e o amor do reino. Está acima. Novamente, isto não é uma referência ao amor do crente por Deus. É o amor de Deus que opera através do crente. Assim também no final de sua oração sacerdotal, quando Cristo falava da providência daquele amor pelo qual o Pai o havia amado, o amor poderia estar naqueles por quem ele orou. Ainda, de um modo mais direto, o apóstolo Paulo assevera que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, fica evidente. Olha, vou ler de novo. O apóstolo Paulo assevera que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se algum crente não ama, é porque o Espírito Santo não habita nele. É o que está aqui, ó. O apóstolo Paulo, vou ler de novo, assevera que o amor de Deus está. É um estado presente, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se o Espírito Santo está dentro de nós, o amor de Deus também está. Se nós não amarmos uns aos outros, então a presença do Espírito Santo não habita em nós. Então, né? Esse negócio de eu escolher as pessoas com quem eu né? Não existe isso, né? Não tem esse negócio não. De eu chegar e dizer: irmão José, eu não fui com a cara do irmão, né? Quando um pastor chegou lá no Laranjeira, ele olhou para mim e falou assim: fui com a sua cara. Eu falei assim: você indo com a minha cara. Eu não falei, eu pensei, né? Você indo com a minha cara ou não, você tem a obrigação de me amar. Eu ia falar para ele, mas como ele falou positivamente, se ele falasse que não foi com a minha cara, ele ia receber uma resposta. Porque ele falou assim: olha, meu amado, o senhor é um pastor, o senhor está pecando em falar isso. Se tem pastor que fala isso, tem crente também que fala, não foi com a sua cara. E quando um crente fala isso, então ele está pecando. O apóstolo Paulo diz assim: a ninguém devais coisa alguma,
nós não podemos dever nada a ninguém. Aí Paulo fala assim, exceto, com uma única exceção, exceto o amor. O amor, nós todos somos devedores do amor uns para com os outros, todos nós somos devedores. É um dever de todo cristão, amar uns aos outros. Esse negócio de eu vou com a cara de fulano, eu amo, eu gosto, e eu não vou, não existe isso não. Se o Espírito Santo habita em mim, eu devo amar a todos os meus irmãos. Aqueles que têm simpatia por mim, eu devo amá-los. E aqueles que não têm muita simpatia pela minha pessoa, devo amar do mesmo modo. Aqueles que eu percebo que tem um apego, um amor para comigo, eu percebo que tem aquela afinidade. E aqueles que eu percebo que não tem, fica meio assim, meio lá, meio se afastando assim, eu devo amar também da mesma modo. O amor não é uma troca de favores. O amor não é uma troca de favores. Eu só lhe amo se você me amar. O amor não é uma troca de favores. E isso vem perdurando há séculos. Que o amor, como se o amor fosse uma troca de favores. Eu vou amar só quem me ama. Está errado. Isso não é bíblico. Vai lá. À luz desses textos, não é difícil aceitar a realidade a que o apóstolo se refere quando diz que o fruto do Espírito é o amor. O Dr. Norman Harrison falou do próprio amor de Deus que impulsiona a vida humana. Quem não ama, não vive, vegeta. Quem não ama é como uma árvore infrutífera que não dá fruto. E Jesus falou o quê? Aquele que não der fruto, a árvore que não der fruto, o que é feito com ela? Andaraga, suricandaraba, xandaraba, cai. Eu vi uma palavra aqui, meu Deus do céu, eu falei, Jesus, que palavra pesada, meu Deus. Lá em Lucas, ó, eu comecei já era 9h20, viu? Não tenho pressa não, vou parar já. Não chega ninguém. Aleluia, eu comecei o culto, já era 15 para mim. Aleluia. Deus, olha aqui, ó. Assim, novamente, ele afirma, Deus selou seu amor pelo mundo, olha. Deus selou seu amor pelo mundo. Quando? Lá em João capítulo 3, versículo 16. Cadê? Acha aí. João 3. Deus selou o seu amor pelo mundo. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E o mundo estava debaixo da maldição do pecado. E a Bíblia diz que Deus nos amou em Cristo, sendo nós ainda pecadores. Olha, Deus nos amou. Deus nos amou, estando nós ainda debaixo dos nossos pecados, estando ainda debaixo do pecado, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos de Deus. Ele nos amou. Deus nos amou. Por que eu não devo amar o meu irmão e a minha irmã? Leia. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus selou o seu amor pelo mundo. E 1 João 2:2, capítulo 2, versículo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 2 também fala disso aí também. Enquanto você procura, eu vou ler. Achou? Leia. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Não somente pelos nossos. Quando o João fala pelos nossos, ele está falando nossos pecados da igreja, mas pelos pecados de toda a humanidade, né? Todo mundo. Deus apregoou esse amor à terra através da pessoa de seu Filho. Ele apregoou esse amor aos corações através da pessoa do Espírito Santo. Ele apregoa esse amor aos necessitados em toda parte por meio das pessoas de seus filhos redimidos. Assim, o amor é a chave do seu plano redentor. Assim, o amor é a chave de seu plano redentor. É a chave que abre a porta para a consumação desse plano. Recebido, ele se torna, o amor recebido, se torna a nossa, assim, vou ler de novo, assim o amor é a chave de seu plano redentor. Recebido, ele se torna a nossa salvação. Se respondemos a esse amor, ele se torna a nossa santificação. Liberado a outros,
ele se torna o nosso serviço. E lembremos-nos bem, o amor não tem substituto. O amor não tem substituto. Não tem substituto algum. Tão certamente quanto o próprio amor de Deus passa através de seu filho, de seus filhos, quando cheios do Espírito, assim certamente esse amor continuará a ser dirigido para com os seus objetos próprios. E o cristão assim abençoado amará o que Deus ama e odiará o que Deus odeia. Nós, como filhos de Deus, devemos amar a tudo quanto Deus ama. Então, se Deus ama a todos vocês aqui, então eu devo fazer o mesmo, amar vocês também. E a tudo aquilo que Deus odeia, eu devo odiar. Deus odeia o pecado? Sim. Eu devo fazer o mesmo, eu devo odiar o pecado. Mas eu não devo odiar aos pecadores. São duas coisas bem distintas e diferentes, bem diferentes. Duas coisas, o pecador e o pecado. Eu devo aborrecer o pecado, ter ódio do pecado, aversão ao pecado. Mas devo amar a todo pecador. Porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado lá na cruz do Calvário para salvar a todo pecador. Não posso odiar e aborrecer ninguém. Ah, mas está me perseguindo, está pegando no meu pé. Não aguento mais. Continue amando. Ah, não aguento mais. Aguento sim. O Espírito Santo habita em você? Se você responder positivamente, aguenta. Se você falar que não aguenta, então alguma coisa está faltando aí. Porque o Espírito Santo não é o amor. É o amor dele que flui em nós e por intermédio de nós. É o amor do Espírito de Deus. Por isso o Espírito Santo é Deus habitando em nós. É Ele, é esse amor que flui em nós. É esse poder que flui dentro de nós. Que nos domina. É esse amor que nos faz amar. Um rapaz, eu lembrei aqui agora, um rapaz matou uma moça. Ele assassinou uma moça. E ele estava preso. Acho que pegou prisão perpétua, parece. Isso não foi no Brasil, não. Aqui não tem prisão perpétua. Aqui quase não tem, né? Brasil, às vezes, Brasil, só Jesus, né? Só Deus, só o sangue do Cordeiro, né? O negócio está muito assim, está muito, né? E agora esse governo querendo sair da democracia e entrar para o socialismo, aí vai ficar pior ainda, né? Então, aí o negócio vai ficar, aí vai afrouxar tudo mesmo, aí o negócio vai descambar mesmo. Porque socialismo é uma tragédia. Socialismo nunca fez bem para a humanidade. Socialismo não. Comunismo nunca fez bem, nunca trouxe nenhum bem para a humanidade. Só desgraça, miséria e destruição, né? Só. Mas Jesus vai reinar nesse mundo aqui, ele vai mostrar para os homens como é que reina. Ele vai, aí, estão pensando que Jesus vai reinar. Jesus vai reinar com a Bíblia, com vara de ferro, com cetro de ferro. Ou seja, é um governo inflexível. E vai implantar a pena de morte. Está pensando o quê? Não é? A igreja não vai estar sujeita a esse reino aí. A igreja será a sua noiva. A igreja ela vai estar reinando com ele. Não será súdita do seu reino. Mas ela será a noiva do Cordeiro. Vai reinar com ele. Mas esse que vai ser um reininho de brincadeira, é? Ele vai implantar a justiça e a paz na terra, mas vai ter que o negócio vai ser na marra. E todo aquele que se insurgir contra a sua autoridade vai ser punido com a pena de morte. Está na Bíblia, tá, pastor? Tá, mas eu não vou mostrar agora não, mas tá. Outra hora eu mostro. Porque agora já foi. Tá? Isso não vai ser brincadeira? Então esse moço aí foi condenado à prisão perpétua. A mãe dessa menina, que ele assassinou, chegou nele e falou assim, olha, eu vou lhe perdoar. Eu lhe perdoo você. Você matou minha filha, mas eu perdoo você. Só que você não vai para o inferno. Você vai para o céu. Eu vou evangelizar você, eu vou discipular você, eu vou ensinar. Era crente. Você matou minha filha morreu salva. Ela era uma crente em Jesus. Só que Satanás não vai levar você para o inferno. Você vai morrer crente, você vai ficar aqui, você vai ficar preso aqui até a morte, porque era prisão perpétua. Mas você vai morrer e vai saber que você vai morrer como um cristão, como um filho de Deus, porque você tirou a vida da minha filha, mas você estava nas trevas. Agora vou mostrar para você o caminho da luz, o caminho da vida que é Jesus, e você vai morrer como crente. Porque daqui você não sai mais da cadeia, mas você vai morrer como crente. Ela perdoa ele, mas você vai, e fica todo dia ela estava lá visitando ele, e Jesus encheu a cabeça dele de Bíblia, Jesus, e ele se converteu mesmo, na marra, mas se converteu. Jesus transformou a vida dele, morreu como crente.
mas não foi para o inferno. Satanás queria, né, destruir a vida dele, mas ele não morreu. E não se perdeu, morreu salvo. Vamos parar por aqui. E quarta-feira que vem tem mais. Deixa eu ver. Portanto, vou parar. É pertinente observar aquilo que Deus ama e observar a sua expressão naqueles que estão cheios do Espírito. Mas deveria ser lembrado que isto não é o amor humano aumentado ou estimulado, embora o amor humano em si mesmo seja real. É o amor divino manifesto pela própria pessoa da divindade e surge daquela pessoa que mora no crente. Aleluia. Estes objetos do amor divino estão mencionados na Escritura. Aí nós vamos ver quarta-feira que vem. Tem os tópicos aqui. Inclui o mundo inteiro, esse amor. Exclui o sistema mundial. Inclui a verdadeira igreja. Esse amor, ele é sem fim. Ele é sacrificial. Ele é puro e não recompensado. Ele não busca interesse. Esse amor é puro. Deus ama e simplesmente Deus ama. Porque João diz, Deus é amor. Deus é amor. Vocês viram aqui que eu li aqui, ó? É o amor divino manifesto pela própria pessoa da divindade. Isso. E no caso aqui, a terceira pessoa da divindade. E surge daquela pessoa que é o Espírito Santo, que mora no crente. Já pensou, irmão? Eu acho que tem muito crente que não sabe o que é isso. Sabe o que significa o Espírito Santo habitando dentro de você? Você sabia que o Espírito Santo nunca habitou em nenhum judeu? Essa dispensação, irmão, que eu estou falando para vocês, é única. O Espírito Santo nunca habitou em nenhum judeu, em nenhuma das dispensações passadas. E nas dispensações que virão, nas eras futuras, vindouras, ele não vai habitar. A Bíblia diz que veio o Espírito Santo sobre. Sobre é uma coisa, e em é outra coisa. Em é dentro, e sobre é por fora, externamente, de forma externa. O Espírito Santo veio sobre Sansão. O Espírito Santo veio. O Espírito veio sobre Davi. E o Espírito veio sobre quem? O Espírito veio sobre. Mas a habitação não. A habitação é única e pertence somente e exclusivamente a essa presente dispensação, que é a dispensação do Espírito Santo. A era do Espírito Santo. A dispensação da graça de Deus. E esse privilégio para nós é único. E quando a igreja for arrebatada, ele não vai habitar não nos que vão viver. Porque a igreja arrebatada, esse mundo continua aí, ó. Por 1007 anos. Após o arrebatamento, esse planeta aqui terá uma existência de 1007 anos. Quando que o mundo vai acabar, pastor? Acabou? No dia 21 de dezembro de 2012? Não. Quando que vai acabar? Se a igreja for arrebatada agora, a existência desse planeta, esse planeta terá uma duração de 1007 anos. Por que 1007 anos? Porque 1007 anos da ausência da igreja aqui, e o reinado, 7 anos dos últimos 7 anos da presente era, que é o tratamento de Deus com Israel e com as nações gentílicas. E depois os 1000 anos do reinado de Cristo. No final dos 1000 anos, Deus vai, né, trazer uma nova ordem. Deus vai criar um novo céu e nova terra. No final dos 1000 anos. Mas é só no final. São 1007 anos. Mas se a igreja foi arrebatada agora, não estou falando para você que o mundo vai acabar daqui a 1007 anos. Estou falando que se a igreja subir agora. Vamos agradecer a Deus? Já horas já foram. Aleluia! Graças a Deus.